Olá pessoal, meu nome é Jonas Oliveira, sou advogado aqui na cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, e hoje vamos falar um pouco sobre o piso nacional para professores públicos. Veremos nesse vídeo o histórico do piso nacional, avaliaremos como você pode saber se está recebendo o valor de acordo com o piso nacional, qual a principal discussão acerca do piso nacional nos tribunais, quais são os efeitos práticos da tese levantada pelo Estado, como está essa situação atual nos tribunais e chegaremos a uma conclusão. Esse é o histórico comparativo do piso nacional. Usamos aqui como exemplo a instituição pública FATEC, que foi até objeto de um vídeo anterior, para facilitar a nossa comparação. Vocês podem ver que desde 2019, em 2019, na verdade, a instituição educacional pagou acertadamente um valor correspondente acima do piso. Então, o piso na época era R$ 2.557,74, a instituição pagava R$ 3.000. 2020 também, 2021 não teve reajuste no piso nacional, então continuou pagando o valor acima. A partir de 2022 é que surgiu o problema, porque as instituições educacionais, não só a FATEC, mas outras também, como a Secretaria de Educação e muitas outras, começaram a pagar o valor abaixo do piso. Foi então que surgiu uma discussão enorme nos tribunais, que até então já estava superada, que na verdade essa discussão de piso nacional já dura, salvo engano, há 10 anos, que antes a discussão era se o piso nacional era uma norma constitucional ou não, que até foi uma ação proposta pelo Estado, que foi uma ação direta de constitucionalidade, porque o piso nacional ele é uma norma que surgiu com uma emenda à Constituição. Ela foi uma norma inserida na Constituição. E por isso houve alguns debates ali acerca do tema, que foi superado pelo STF, até então estava pacificado, e agora o Estado levantou duas teses principais novas que têm sido discutido ali no âmbito dos tribunais e desde então, vocês podem até observar aqui pela nossa tabela comparativa, desde 2022 tem pago abaixo do piso e os professores têm recebido o valor bem abaixo do piso, tanto que agora, no ano de hoje, 2025, a diferença entre o piso nacional e o valor que está sendo pago aqui na instituição FATEC é aproximadamente R$ 1.300, que é uma diferença muito grande e significativa no bolso dos professores brasileiros. Estou recebendo de acordo com o piso? Se o professor trabalha 40 horas semanais, é fácil fazer essa conta, porque o piso nacional para ele é exatamente o piso nacional instituído pelo governo. Agora, se o professor trabalha algum valor diferenciado, como por exemplo 20 horas semanais, temos que fazer essa regra de 3 simples que tem aqui na tabela e chegaremos ao valor que seria o piso nacional para aquele professor público, para aquele caso. Considerando o professor que ganha 20 horas semanais, o valor do piso para ele seria R$ 1.795,80. Qual a discussão que está sendo travada nos tribunais? A matéria estava sendo pacificada até então, mas o Estado levantou duas teses principais para defender o não pagamento do piso. A primeira é que o piso nacional não precisa ser respeitado por todos os entes da federação, devendo ser respeitado apenas pela federação, ou seja, apenas as escolas federais teriam a obrigação de observar o valor do piso nacional. A segunda tese é, sob o meu ponto de vista, mais problemática. A primeira eu entendo que já está um pouco superada. A segunda tese é muito criativa. As duas teses são bem criativas e estão sendo objetos de embate nos tribunais. Bom, a segunda tese, vamos ver o efeito prático dela e explicar um pouco melhor. A segunda tese é a seguinte: o Estado defende que, para que o piso seja respeitado, basta que o professor receba o valor do piso, independente da posição que ele está na carreira. Então, ou seja, o professor que está, vamos usar aqui o exemplo na tabela para facilitar a visualização. Então, o professor que está aqui
Opa. O professor que está aqui na posição 3, se ele receber a mesma coisa do professor que está na posição 1, conforme o exemplo aqui abaixo, o professor 3 recebe a mesma coisa que está o professor na posição 1. Se isso ocorrer, o piso está sendo rejeitado, então não haveria ilegalidade a ser questionada. Bom, isso resulta em dois grandes problemas. Um problema que a progressão da tabela, ela não está sendo relacionada ao piso. Porque, vamos ver aqui na primeira tabela, se o piso for de fato respeitado, o menor valor no nosso plano de carreira vai ser o piso nacional. Então, 4.867,77 centavos, que é o valor atual. E, a partir daí, o plano de carreira vai seguir. Então, no caso da FATEC, cada avanço horizontal corresponde a 7% de aumento salarial. Então, posição 2, 3 e assim por diante vai tendo um aumento. Aí, para a especialização, aumento de 20%, para mestrado, aumento de 38%, considerando da graduação, para o mestrado é 38% de aumento, da graduação para o doutorado é 72% de aumento. E avança horizontalmente. Então, a lógica mais intuitiva seria essa. Seria alterar o menor valor do piso e assim manter o plano de carreira. O plano de carreira seguiria avançando. Nessa tese 2 do Estado, ocorreria o desmantelamento do plano de carreira, porque nós teríamos várias posições recebendo a mesma coisa, que fere a isonomia, e as progressões incidindo sobre um valor fictício, que é um valor que está previsto numa tabela da instituição, mas que não pode nem ser pago porque é um valor abaixo do piso. Então, não aparece aqui, mas eu coloquei aqui do lado que todas essas progressões elas estão incidindo sobre esse valor aqui, que é um valor que não pode ser pago porque é abaixo do piso. Então, nós teríamos uma situação muito delicada aqui do professor de graduação, que ele ficaria aproximadamente 10 anos recebendo a mesma coisa, progredindo no plano de carreira, mas receberia a mesma coisa, porque cada avanço aqui horizontal, ele dura em média 2 anos, que é quando um professor tem direito a receber essa progressão de nível horizontal. Então, teríamos aqui um professor que ficaria 10 anos sem receber a progressão. De especialização, ele ficaria 4 anos recebendo o mesmo salário sem receber a progressão efetiva, né? Porque ele, em tese, ele estaria avançando no plano de carreira, mas na prática, recebendo o contra-cheque dele, ele continuaria recebendo a mesma coisa. E para graduação, para doutorado, eles perceberiam um aumento salarial que está incidindo sobre um valor desatualizado, mas perceberia algum aumento, e gerando essa incongruência. A situação atual nos tribunais está sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que pelo tema 1218, onde está sendo enfrentadas essas teses levantadas pelo Estado, e também temos um outro processo importante, que é a ação coletiva aqui no Estado do Rio de Janeiro, que está sendo também discutida essas teses. Concluindo, nós temos essas duas principais ações, que é o tema 1218 do STF e a ação coletiva que nós comentamos anteriormente. Assim que a ação do STF, que é a ação que gerou uma suspensão nos processos individuais, for decidida, cada professor poderá seguir a sua ação individual e receber a restituição de tudo aquilo que foi pago abaixo do piso. Importante observar que essa ação é muito importante propor logo, porque quando se passar 5 anos,
prescreve. Então, o professor não poderá pedir aquilo que for anterior a 5 anos da data que ele propôs a ação. Agora, se o professor propor a ação, entrar com o processo, o prazo prescricional fica suspenso, então ele vai poder pedir tudo que vier depois do processo, todos os valores que foram pagos a menor depois do processo e dos 5 anos anteriores ao processo. Então, essa é a contagem do prazo. Importante, apesar que nós estamos aí, no caso da Fitec, desde 2022 que ela paga abaixo, e nós estamos hoje em 2025. Então, faz 3 anos que começou a acontecer essa ilegalidade. Mas ano que vem eu vou fazer 4 e no ano seguinte 5 anos. Então, esperar muito tempo passar, pode ser que chegue um determinado momento que o professor comece a perder o direito de pleitear os valores anteriores. Por isso é recomendável entrar logo com a ação e não ficar esperando alguma solução vir ou pelo STF ou pelo governo, pelo próprio Estado reconhecer que é praticamente possível. Então, importante postular pela defesa dos seus direitos. Segue o meu contato para qualquer dúvida, sugestão ou necessidade, que eu vou avaliar com carinho e tentar solucionar da melhor forma possível. É isso, pessoal. Fique com Deus.